Olá, nós estamos aqui no Leader Summit. Eu vou conversar agora com a Cristiane Smith, que é professora da FGV e uma das palestrantes do evento. Cristiane, dá um resumo mais ou menos do que você veio falar aqui para o pessoal no Leader Summit. Aqui, na verdade, eu vim tocar em dois pontos, basicamente. Um é para falar da macroeconomia do Brasil, ou seja, como é que a gente está, o que aconteceu, como é que é o nosso momento e qual é a minha perspectiva no médio e longo prazo. E amanhã eu estarei falando sobre as perspectivas macroeconômicas da zona do euro, dos Estados Unidos, da China, ou seja, num panorama mais global. E eu vi ali que você falou que a previsão de crescimento para o Brasil este ano é de 1,6% mais ou menos. Se a crise não é aqui no Brasil, por que esse crescimento tão pequeno, Cristiane? Qual a sua opinião? Pois é, essa é a pergunta de ouro, né? Porque justamente nós perdemos a nossa competitividade. A gente cresceu bastante, os nossos números são maravilhosos, desde 1964, depois passamos, acabamos a ditadura, viemos para 1994, tivemos a estabilização econômica e de lá para cá nossos números todos melhoraram, a sociedade melhorou, inflação deixou de ser o problema. Então a gente teve que começar a arrumar a casa. O problema é que agora a gente está com alguns entraves que, se a gente não melhorar, não vai ter como. A gente vai continuar crescendo essa taxa ruim porque a gente está perdendo, de fato, competitividade com os nossos competidores lá de fora. E esses entraves são logística, por exemplo? Então a gente tem aí baixa produtividade, a gente tem aí nossa educação ainda é muito ruim, nós temos o custo do Brasil que é altíssimo, que todos nós conhecemos, a logística cara, temos uma tributação não só elevada, mas também que ela precisa ser simplificada, porque ela é muito complicada atualmente, temos uma burocracia tamanha, o Doing Business, por exemplo, nos colocou numa péssima colocação, ou seja, o ambiente de negócios aqui ainda não é bom, o nosso consumidor está muito alavancado, já estamos num processo de que a inadimplência começou a aumentar e ainda assim tem muito crédito sendo jogado na economia, até que ponto esse modelo de crescimento baseado em consumo pode se sustentar, talvez não seja o caso mais, e a gente tenha que migrar para investimentos. Então, a minha proposta, se eu fosse do governo, eu tentaria focar em investimentos, que eu acho que é até o que a Dilma está tentando fazer. Aí já fez aí as concessões de 3 aeroportos, vai entrar um novo pacote aí com outros aeroportos, com os portos, então energia elétrica está baixando de preço. Então, de fato, eu acho que ela está vendo que todos esses entraves, eles só vão poder ser resolvidos se a gente diminuir esse custo do Brasil, que está muito alto. Os investimentos em logística estão grandes, Alguns pensam que é por causa da Copa e da Olimpíada que está vindo para cá, mas eu acredito que o governo está mesmo sentindo, está vendo essa necessidade hoje do produtor, da indústria brasileira, no escoamento mesmo da produção, em conseguir exportar esse produto e mesmo comercializar ele dentro do país. É isso mesmo. Tem esse fator também, 2014 e 2016, nós precisamos de fato, o Rio de Janeiro, por exemplo, precisa fazer alguns investimentos ali e tem sido beneficiado com dinheiro federal para fazer alguns investimentos que talvez não fossem feitos. O metrô, por exemplo, está saindo, sempre estava indo um projeto já há um bom tempo, mas agora finalmente a gente está conseguindo levá-lo pelo menos à Barra da Tijuca. Mas eu acho que tem aí uma maior consciência do governo, sim, de que a gente está no entrave, ou seja, a gente está crescendo agora. O Manteiga, ele achou uma piada quando o Credit Suisse fez 3 meses atrás, fez esse prognóstico de que nós íamos crescer a 1,5%. O Manteiga, só para a gente lembrar, no começo do ano estava achando que a gente ia crescer a 5%, e depois cair para 4,5%, depois para 4%, e agora as previsões de mercado pelo Boletim Focus é de 1,6%. A minha previsão em particular é, como a do Credit, de 1,5%, o que é muito baixo para um país que, como você mesmo mencionou, não passou por uma crise como foi do subprime lá, e tivemos, como o Lula mencionou, uma marolinha, não foi? Então essa marolinha está dando aí está dando
Tá indo, né? Tá indo. A gente está sentindo... E os nossos custos estão muito elevados, né? O salário da população aumentou muito e para as empresas que sofrem competição na ponta e que não conseguem aumentar preço, elas estão sufocadas, completamente sufocadas. Já serviços não. São os bens não tradables, conseguem repassar esse preço aí adiante e nesse repasse de preço conseguem ter margens boas. Tanto é que a nossa inflação hoje é uma inflação de serviços. A gente tem uma inflação aí de 8% que está se mantendo. Né? E nossa inflação, núcleo da inflação do IPCA, né, se a gente pegar por várias medidas que o Banco Central faz, ela está ao redor de 5,5%, está apontando para 5,5%. Se pegar também as expectativas do mercado, do Boletim Focus, elas também estão apontando lá para 2013 a 5,5%. Então, 5,5% aí... Nossas expectativas estão crescendo, isso não é um bom sinal. O melhor seria que nós tivéssemos ela ancoradas em 4,5% e infelizmente a gente não tem, não estamos ancorados. Fora todo esse conhecimento que a gente veio conversar aqui, né, Cristiane? O que você sentiu do público? A gente que está ali assistindo as palestras, vê que eles são muito participativos e mais que isso, que eles entendem muito de mercado, eles estão ali e eles podem... Rola uma troca de informações, na verdade. Não, olha, está sendo um privilégio, assim, de primeira estar participando do evento, porque eu acho que tem profissionais seríssimos, é um grupo muito seleto, está sendo uma troca incrível, estou aprendendo muito do setor, não conheço tanto do setor, né? A única coisa que eu faço é uma análise grafista, pego lá, vejo como é que está o preço do frango, vejo as tendências, ou o preço do boi, mas a profundidade com que eles falam do assunto e entendendo melhor a questão da cooperativa, estava agora conversando, né, com ali a cooperativa Aurora, para mim belíssimo exemplo de como que a gente deveria estar seguindo, ou seja, o Pronaf que dá dinheiro ali para o familiar a uma taxa de 0,5% a 2%, será que vale a pena continuar com esse tipo de política? Dar dinheiro, às vezes o cara ali, o familiar, nem devolve o dinheiro, e será que ele está melhorando? Tá? A gente vê uma Aurora que consegue juntar um grupo de pessoas, né, mais, sei lá, 70 mil famílias, aí está com 58 mil associados, eu acho, né, famílias, e que adiante, uma visão comercial, uma visão de competição, uma visão de querer tirar lucro e proveito, ou seja, querer investir, querer aumentar a produtividade, eu achei fantástico, assim, eu estou adorando participar do evento, com certeza. E eles têm uma visão sustentável, né? Eu acho incrível deles porque eles têm uma visão sustentável do negócio, eles querem lucratividade, mas eles investem nos produtores. É aquela ideia da sustentabilidade, né? Você tem que olhar o lado econômico, o lado social, o lado ambiental, né? Isso foi falado mais de uma vez aqui e isso na minha cabeça já está muito claro, ou seja, é um modelo de sustentabilidade que eles não querem fazer um modelo predatório como talvez tenha sido lá na década de 40, sei lá, 50, lá para trás, né? Eles querem fazer alguma coisa que de fato seja uma coisa viável para o longo prazo. Então eu achei fantástico. Mentes ótimas aqui, debates excelentes. Vocês estão de parabéns. Obrigada, Cristiane.